Olá, pessoal! O PB Talks, o podcast da Pag Brasil, está começando e neste episódio iremos abordar um tema super delicado, mas bem importante para o lojista: chargeback versus aprovação de cartão. Como proteger o seu negócio e impulsionar as vendas. Eu sou a Camila Sestinel, jornalista na Pag Brasil, e os convidados de hoje entendem bastante do assunto. Aqui, junto comigo, estão Ralph Germer, CEO da Pag Brasil, bem-vindo. Juliana Duarte, CEO da Setio, oi Ju. E Patrick Scriplit, Digital Commerce Expert da TOTUS. Oi Patrick, tudo bom? Tudo bem. De um lado, a importância de evitar fraudes para não sofrer chargeback. Do outro, o cuidado para que, na tentativa de evitar fraudes, o lojista não perca vendas legítimas. Como equilibrar isso? É o que nós vamos entender agora nessa conversa. Ralph, para a gente abrir o bate-papo então, como a Pag Brasil enxerga o cenário das fraudes e do chargeback no Brasil? Bom, Brasil é um dos mercados com as taxas mais altas de fraudes no mundo. Na verdade, segundo pesquisas, é o segundo país depois da China com a taxa de fraude, a tentativa de fraude mais alta do mundo. Mas o interessante é que hoje em dia existem sistemas de prevenção de fraude que realmente conseguem barrar a maioria dessas fraudes. Então, a taxa de sucesso de tentativa de fraude é só 2,44%. Então, de 100 tentativas, só 2,44% tem sucesso. E uma coisa também interessante saber que na compra no celular, a taxa de fraude é muito mais alta que no desktop. 73% das tentativas de fraude vêm de um dispositivo móvel. Claro, tem... Sempre é assim que produtos revendíveis de forma fácil, de valor alto, são os produtos que sofrem mais fraude, Eletrônicos, por exemplo, TVs, smartphones, PCs, esse tipo de produtos com valor alto e que são fáceis de revender. Pensa bem, no Brasil, é estimado que 1,7% das transações digitais são fraudulentas, Então, isso é um impacto muito, muito grande, especialmente pensando no valor, porque se você, do teu faturamento, 1%, 1,7% é fraudulento, isso é muito grave, porque tira diretamente da rentabilidade de todo o negócio. Então, ter uma prevenção de fraude eficiente é extremamente importante. Existem ferramentas que são eficientes e, claro, também ferramentas que não barram todas as vendas potenciais, porque, por um lado, você tem que barrar a fraude, mas também evitar falsos positivos, ou seja, transações que são legítimas, mas que são, por erro, identificadas como potencial fraudulentas e são barradas pelos sistemas. Então, aí tem que olhar os dois lados, porque se são muitas transações não passam porque são barradas pelo sistema de prevenção de fraude, todas as campanhas de marketing podem ser menos ativas. Você investe 100 mil reais e resulta muito menos faturamento que você esperava. E uma coisa que ainda quero trazer, que também é muito interessante, que 40% dos brasileiros já sofreram fraude no cartão. Até a mim me aconteceu recentemente. Mas 86% dos brasileiros têm mais medo do celular ser roubado, e depois, claro, as fraudes que vêm a seguir, que a fraude no cartão de crédito. Também acho que é uma coisa importante a gente mencionar destacar aqui. Não, perfeito. E Patrick, você como especialista em e-commerce, qual é a importância das empresas não negligenciarem esses índices, de chargeback e ao mesmo tempo encontrarem uma plataforma que garanta a alta taxa de aprovação de cartão de crédito? Eu acho interessante, quando a gente fala de pagamento, trazendo o guarda-chuva completo, a gente sempre tem uma briga muito grande por taxa de cartão de crédito, Quando o varejo vai lá, ele fala, a primeira coisa que ele fala é que ele negociar a taxa. Mas ele não pensa na conta completa, Acho que o que o Ralph falou é importantíssimo. Porque você tem a taxa de aprovação, você tem depois a taxa de chargeback, você tem que pensar também como que você vai passar o máximo possível de compra para o seu... Então, assim, você pode negociar com mais de um adquirente, E aí, quando a gente fala com os varejistas, eu estou há um pouco mais de 20 anos no e-commerce, quando não existia ainda antifraude,
Eu falo assim, o antifraude, o próprio nome já diz, né? O nome não é muito bom, mas ele é muito bom ao mesmo tempo, porque ele diz claramente o que ele faz, né? Que é evitar a fraude, né? Então, a gente, na época, quando não existia o antifraude, a gente ligava para os clientes, né? E por algumas vezes a gente ligava e o clássico da fraude era você ligava e o telefone era um posto de gasolina da estrada. Isso era clássico. E aí você fala assim, o Paulo está aí? Ah, o Paulo, vem aqui. Aí era um frentista lá que estava fraudando, né, por exemplo. Tá? Então, acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, né? A gente tem várias ferramentas, né? E você não pode começar um projeto sem, né? Tem outro caso, que é um cliente que eu já tive uma implementadora de e-commerce, e o cliente começou, e aí teve uma venda, e aí o cliente comprou de novo no mês seguinte, e de novo no mesmo mês, né? Assim, em 2 meses comprou umas 3 vezes. E ele falou assim, pô, legal, esse cliente, né? Cliente VIP, recorrência. Eu falei, cara, mas é o comportamento normal no seu site? O cliente compra 3 vezes em 2 meses? Não, não é normal, mas ele é um cliente VIP. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Depois que aconteceu, fraude. E aí você vê, às vezes você põe um negócio em risco, né? Porque você não instalou um antifraude. Então, nesse caso específico, eles estavam sem antifraude e ficaram com mais de 30% das vendas dele fraudulentas. Você viabiliza o projeto, né? Então, se você não tiver calma, né, e fazer todas as parametrizações necessárias e ter o controle disso, naturalmente você pode ser penalizado ali e às vezes achar até que o negócio não é bom, né? Porque nenhum negócio que tem 30% de fraude, né, ou que tem, sei lá, 10% de chargeback é um negócio aceitável, né? Não dá para parar de pé. Então, acho que a gente tem que entender quais são as ferramentas, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né, como é que funciona elas também, né, porque é mais fácil do que parece, né? O nome não é complexo, né? É um tema complexo, porque envolve uma série de coisas, análise, mas hoje a gente tem ferramenta que torna, né, o número mais simples, confiável, né, de ser controlado. Perfeito. E antes da gente passar a palavra para a Ju, só queria entender, na verdade, será que existe, Ralph, uma certa porcentagem aí do que é considerado normal de fraude ou chargeback no e-commerce? Olha, depende muito do produto, né? Muito do produto, do segmento de mercado, da agressividade do marketing, do lojista, né? Quanto mais agressivo você é, mais fraude você atrai. Também depende, claro, muito do prevenção, do sistema de prevenção de fraude que você tem. Mas eu acho que o ponto mais importante é o que o Patrick falou, né? Que tem muita gente, lojistas, né, que discutem sobre as taxas 0,2% mais ou menos. Olha, se você não tem o fraude sob controle, né, não adianta nada discutir a melhor taxa, né? Tem gente que opta pela melhor taxa do mercado, mas depois acaba com 1,5% de fraude, né? Então, o sistema de prevenção de fraude é extremamente importante para a rentabilidade do negócio. Mas eu acho que uma boa taxa de fraude, uma boa taxa, aceitável taxa, vamos dizer assim, né, de fraude para um produto que é revendível de forma relativamente fácil é por debaixo de 0,5%. As bandeiras também têm um limite, aí é por transação, né? Então, a Visa tem um limite de 1%. As bandeiras têm 0,9% e 1%, é o limite que eles aceitam por transação, né? Mas isso para o lojista não é tão relevante, né? Porque, por um lado, claro, não pode passar esse limite, né? Mas o que é mais importante para o lojista é o valor, né? Porque não adianta nada de estar por debaixo, está em 0,8%, mas no valor está em 2%, né? Porque a tendência dos fraudadores é sempre fraudar os produtos mais caros, não os mais baratos. Então, você pode estar com 0,5% de taxa em transações e 2 a 3% em valor, né? Então, isso é o mais importante de controlar o valor mesmo. Então agora a Ju vai falar, né? Ela conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos escutando, nos assistindo também, o que é a Setio e como que tá esse cenário de chargeback no e-commerce de vocês. Legal. Bom, a Setio é uma plataforma de suplementação personalizada, então você tem que entrar no nosso site, fazer um teste. A gente vai perguntar várias coisas sobre você, sua saúde, seus objetivos, para formular uma fórmula ali específica para você.
Então, no nosso site, quem entra, né, quem pensa em fraudar, né, em fazer um chargeback, está fazendo para ele, né? Ele não é um item que pode ser revendido, né? Ele não é líquido, né? Eu já trabalhei, já tive e-commerce que a gente trabalhava com perfume, com tablet, e que realmente o índice de fraude era altíssimo. Na Setio, você vai imaginar, não tem fraude, né? Porque você não pode revender, mas a gente até que enfrenta bastante fraude no nosso e-commerce. A gente tem um olhar bem criterioso, né? A gente usa, né, a PagShield para fazer todas as análises e a gente analisa diariamente, né, casos de fraude, e eu tenho mensalmente casos de fraude. E assim, é muito frustrante, né, como lojista, ter casos de fraude, porque a gente tem fraude que realmente é aquela pessoa fraudadora que vai usar o cartão de terceiros, mas tem pessoas de má fé mesmo, que vão lá e sabem que é fácil fazer um chargeback no cartão e simplesmente ligam no cartão e falam, não reconheço essa compra. Acontece muito. Caramba. Então, mas ao mesmo tempo eu sempre falo para as meninas, quando a gente tem um caso do fraudador, é que, essa pessoa gostava tanto da Setio que pegou um cartão de terceiro ou fez alguma coisa para conseguir aquele produto, né? Então, tem sempre o olhar do lado positivo. Tem um ponto relevante, eu acho que, para a gente falar, para quem está começando, né, acho que principalmente, porque para quem já está no mercado há muito tempo, acho que já entende o que é um antifraude, né? No varejo físico, né, quando você está lá e acontece uma fraude, a responsabilidade não é do varejista, hoje, né? No varejo online é diferente. Por isso que foi criado, né, toda essa tecnologia, né, de você analisar as compras, analisar a fraude de acordo com o perfil do cliente. Por quê? Porque o varejista, se ele aceita a compra, como é uma compra não presencial, ele é responsabilizado por aquela fraude, diferente do varejo físico. Então, assim, isso é mais ou menos parecido na época de que a gente aceitava cheque, né, que também era a responsabilidade do varejo, né, e mudou, né, porque todas as bandeiras evoluíram na segurança física, mas na segurança online ainda tem essa barreira de você tem que necessariamente usar um antifraude. Por quê? Se você aceita aquela compra, vai vir lá o chargeback, vai cobrar de quem? Do varejista. Então, acho que isso é legal saber, porque tem essa diferença, porque quando você está muito acostumado na loja física, você fala, não, mas eu estou acostumado, se tiver alguma coisa, o problema é da rede, o problema é da Cielo, o problema é da Stone, ou seja quem for, GetNet. E na compra online, não. Então, para quem está começando, não feche os olhos para isso, né? É importante saber, se tiver dúvida, entende, porque tem um monte de gente capacitada no mercado, na PagBrasil, né, também, que pode explicar de maneira mais detalhada como funciona, como analisa, né, como você mesmo disse, vocês fazem análise ali, né, no painel, de o que libera, o que não libera. Então, isso é importantíssimo para segurança e para a saúde do negócio. Não, com certeza. A gente está aqui falando de soluções, tecnologia, então eu acho que o Ralph pode contar melhor para a gente desse cenário, né? A PagBrasil, ela tem uma solução de antifraude, que é o PagShield, e acho legal você explicar exatamente para a gente o que é isso, né? E se é fácil para o lojista também estar integrando isso na plataforma dele. Conta o que vem na sua mente, Ralph. Sim, o PagShield é nosso sistema de prevenção de fraude. E uma coisa muito importante, né, que você falou que antigamente existiam lojistas que começavam sem ter um antifraude e só quando aconteceu o problema, daí eles começaram a procurar, né? Hoje em dia, nós não aceitamos um lojista começar sem antifraude, né, porque é suicídio, né? Pode dar certo durante um tempo, mas em algum momento os fraudadores vão detectar que não tem prevenção de fraude e daí vão atacar. E o lojista vai sofrer um prejuízo muito grande. Então, a gente não aceita. É obrigatório ter um antifraude, que pode ser a nossa fraude, que 99% dos clientes usam a nossa solução, e alguns poucos usam soluções de terceiros. E acho que também é muito importante usar uma solução brasileira, né? Então, a gente também tem empresas multinacionais, né, que de fora e usam sua plataforma de prevenção de fraude, que usam outros países, que dizem lá, essas pessoas que também funcionam no Brasil, mas é mentira, né? Em quase todos os casos, né? Porque no Brasil a gente tem coisas específicas, né, como já bandeiras locais, Elo, Hipercat, depois a gente tem o CPF, né, ao qual você pode atrelar muita informação, que muitos desses sistemas de prevenção de fraude estrangeiras não têm o CPF como um componente da análise. E
Então, é importante escolher um sistema nacional, né, que foi feito pelo mercado brasileiro. E o nosso PagShield, o que faz? Né? Ele analisa os dados da transação, né, que é uma parte muito importante que praticamente todos os sistemas fazem. Então, nome do comprador, CPF, se batem esses dados, o endereço, se bate o endereço com o estado, se já os dados de endereço são corretos, né, se o produto, o valor do produto combina com o bairro onde a pessoa mora, né? Que é comprado normalmente por pessoas de alta renda, mas compra o endereço de envio num lugar de baixa renda, então alguma coisa está errada ali, né? Ou ao contrário. Mas não é só os dados que a gente analisa, a gente também tem uma análise comportamental, né? Então, o nosso PagShield analisa o comportamento que o comprador tem no site e no checkout. Isso é muito importante porque um fraudador tem outro comportamento que um comprador. Né? Um comprador, dependendo do site, por exemplo, o site de vocês, ele vai cuidadosamente por todo o processo de assédio, né? todo o processo de selecionar produto e configurar produto. Provavelmente até o fraudador, como você falou, faz isso porque ele quer um produto para ele mesmo, né? Mas em outros sites não é o caso, né? Então, analisa isso e aprende, né? A gente tem machine learning dentro da plataforma, né? Uma inteligência que analisa o comportamento padrão neste site, neste lojista. Então, ele não pega assim padrão do todo o mercado, ele analisa e aprende para cada site, né? E com isso a gente tem uma assertividade extremamente alta em prevenção de fraude. E o que a gente faz quando um lojista, o que eu escuto no mercado dos nossos clientes é que quando um novo cliente começa, né, ele começa já com a nossa solução PagShield com uma assertividade muito boa, ou seja, a gente evita muitas fraudes e também evita muitas falsas positivas, né? E que não é sempre o caso com outros sistemas, né? E isso porque por um lado, porque o nosso sistema tem essa machine learning, né? E por outro lado, porque a gente também ajuda muito o lojista, né? Talvez você pode confirmar ou não. Era exatamente isso que eu ia passar para a Ju. Sim, a gente ajuda muito o lojista, a gente analisa do nosso lado, né? Se um cliente começa, né? Nós, sem o cliente pedir, a gente analisa, olha, está tudo certo ali, a taxa de conversão está certa, tem algum comportamento errado, né? E se tiver, a gente atua e a gente sempre pode... Tem parâmetros que o próprio lojista no nosso painel pode ajustar, mas tem outros parâmetros que são mais críticos, que não estão abertos normalmente para o lojista, porque é preciso ter conhecimento para poder ajustar. Mas a gente depois analisa cada situação e ajusta esses parâmetros para a assertividade aumentar, né? Também existe a possibilidade de importar uma lista de clientes que são conhecidos como clientes fiéis e bons, né? E também uma lista de fraudadores. Então, se a empresa usou outro sistema no passado, podemos importar essas listas para já começar com uma alta assertividade, né? E com isso a gente consegue resultados muito bons de assertividade, mas eu vou deixar isso eu posso falar muito, né? Porque cada um fala muito bem da sua própria empresa, mas vamos deixar aqui os outros falarem das suas experiências. A Juliana contar pra gente como que então o PagShield minimiza aí esse número de fraudes na prática, vai. Então, acho que a história é bem legal. A gente já é cliente da PagBrasil tem 3 anos e acho que uma coisa que o Ralf falou aqui, desde o início, a taxa de aprovação sempre foi bem alta, né? Que eu acho que um grande problema que tem também para o lojista é quando tem um monte de falso positivo e aí não aprova nada. Isso é muito ruim. É pior até do que o chargeback, tá? Porque você acaba não aprovando um monte dessas vendas e você perde essas vendas. Você não consegue recuperar. Então, desde o início, a solução sendo boa... que era o caso da PagShield, a gente já conseguiu um nível de aprovação muito bom, porque às vezes você começa, você não tem reputação, e aí tem muito falso positivo, que não foi o caso. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, que a gente estava trabalhando com o PagBrasil, a gente cresceu numa Black Friday e também através de uma postagem de uma página dessas que fala de lançamento de produtos que tinham um alcance altíssimo. Essas páginas acabam atraindo fraudadores também. Então, a gente teve um boom de vendas e naquelas vendas foi quando começaram os nossos chargebacks. Muitos a gente conseguiu evitar ali, né? Porque, basicamente, como é que funciona o PagShield para o lojista?
as vendas ficam pré-aprovadas. Então, no cartão do cliente já passou, a gente já ganhou aquela venda, e aí a gente vai avaliar, né? A gente vai olhar, né, o score dele. Então, a gente seleciona um score onde a gente quer avaliar, né? A partir desse score eu avalio, eu deixo o máximo possível para avaliação, que eu acho que é importante para a gente. E aí a gente vai parar e olhar. E vai olhar onde esse cliente mora, qual foi o valor foi baixo, o valor foi alto, é um cliente recorrente, não é um cliente recorrente. E aí a gente vai lá e aprova ali manualmente, muito rapidamente, dentro da plataforma da PagBrasil. Mas depois desse episódio, a gente teve alguns chargebacks. E aí que foi muito legal, e eu acho que aí falando, né, de PagBrasil, a gente teve um atendimento. Foi a primeira vez que a gente teve que entender um pouco mais de fraude para conseguir ser mais criterioso nessas aprovações. E aí a gente teve um super acompanhamento para entender todos esses critérios e para conseguir também, né, por exemplo, uma coisa que é muito clara é se a pessoa está num lugar fazendo compra para outro estado. Não faz muito sentido, né? Na verdade, não faz sentido quase nenhum, né? É muito raro isso acontecer. Então, a gente foi acertando alguns ponteiros para reduzir muito esse chargeback. E a segunda coisa foi a recuperação de chargebacks. Então, existem alguns chargebacks que a gente consegue contestar, né? Foi a primeira vez que PagBrasil fez isso também. A gente foi precursor aí com o PagBrasil, da gente começar a contestar alguns chargebacks junto às operadoras, que foi basicamente o que o Patrick falou. A culpa é do e-commerce, só que às vezes aquilo é má fé e a gente consegue comprovar. E aí, a partir daí, a gente começou a recuperar muito chargeback. Então, eu tenho chargeback, mas a gente recupera para mais de 60%. Então, a gente tem ali, né, uma prática de falar com o lojista, não só de contestar, de falar com o lojista, de falar com o cliente, ou contestar com a operadora, e a gente consegue recuperar vários desses chargebacks. Assim. Então, o sistema todo ajuda muito a gente a tanto ter muita aprovação quanto conseguir ter um nível de chargeback baixo e recuperar quando a gente precisa. Tem duas coisas que eu quero comentar sobre isso, né? Isso que ela falou o PagShield, ele tem no painel são 3 cores: verde, amarelo e vermelho, né? Verde significa que o sistema automaticamente aprova a transação, então não precisa fazer nada, né? E vermelho significa que declina, né? A transação não passa de forma automática. E tem uma parte da faixa que é amarela, daí tem isso que você falou, uma pré-aprovação, mas é necessário que o lojista ou alguém, um especialista, analise a transação para ver se é fraudulenta ou não, né? E isso vai para um score, né? O sistema, o PagShield, calcula um score em base dos dados, em base do comportamento que o cliente teve no site, e calcula um score e depois decide se aprova, declina ou manda para pré-aprovação, né? E assim são analisadas as transações. E com cada pré-aprovação e com cada chargeback, o sistema aprende mais, né? Por exemplo, vieram os chargebacks que são realimentados para o sistema PagShield. Então, ele aprende, este comportamento que o fraudador teve resultou em chargeback. Teve 3 desses comportamentos que resultaram em chargeback. Então, esse comportamento recebe um score alto que é negativo, né? É para barrar mesmo, né? Então, assim, o sistema aprende, né? É legal, é importante isso, né? Com machine learning, ele entender o comportamento e retroalimentar, né? Sim. Isso é importantíssimo. E o time também, né? Eu acho que é importante que ele vai entendendo também um pouco da dinâmica, né? De que quando acontece chargeback, como é que acontece e por que acontece, e começa também a analisar os amarelinhos lá de uma maneira um pouco mais eficiente. Você falou do comportamento, né? E eu já tive a experiência de morar... Eu moro no Rio, mas já morei em São Paulo, já morei em Goiânia. E sempre quando eu mudava, eu começava a comprar as coisas para minha casa e sempre era negado. Sim. Por quê? Porque você é do Rio, porque você está comprando em São Paulo, né? E aí ele me ligava, eu falei, não, eu tinha que explicar, estou mudando. Aí, às vezes eu até mandava comprovante de residência, né, para liberar mais rápido. Hoje em dia a tecnologia está um pouco mais avançada, né? Você dá um sim e não, ali às vezes no SMS ou no próprio WhatsApp, mas é legal porque a gente vê que as empresas também estão evoluindo, né, nesse cuidado com o cliente e saber que a fraude ela é uma coisa que existe. A gente é muito criativo aqui no Brasil. Importantíssimo que o Ralf falou sobre a empresa brasileira, porque entende o nosso comportamento, a nossa dimensão de país, né, também, que é muito diferente regionalmente. Isso também é importante, né? Independente de onde você está. Existe fraude em todos os lugares, né? Não, fraude é só no estado tal. Não. A gente, no Rio tem, em São Paulo tem, qualquer lugar tem, né?
Então é importante a gente saber que ela pode ter um comportamento diferente, mas ela existe em todos os lugares aqui no Brasil e a gente tem que trabalhar com isso e ser cada vez mais eficiente para o nosso negócio continuar andando, né? Você falou de um tipo de fraude, né, que é o próprio portador do cartão faz uma compra com o cartão dele, no nome dele, e depois faz um chargeback, né, declarando que foi uma fraude, né, ao banco, né. Isso na indústria é chamado fraude amigável, né, fraude por portador do cartão. A outra fraude é que uma pessoa, por alguma maneira, obtém dados de cartão de outras pessoas e faz compras com esses dados de cartão de outras pessoas, né. E essa fraude amigável dá para contestar, né, como ela disse, né, olha, não foi mesmo a pessoa tal que fez uma fraude, e a gente consegue comprovar, porque foi enviado para o endereço dele, a gente tem comprovante de entrega assinado pela pessoa, né? Então, daí dá para contestar, porque a pessoa tentou se beneficiar da possibilidade de fazer um chargeback, que na verdade é uma fraude, né? No caso da fraude com dados do cartão roubados, não dá para contestar, né? Porque aí é uma fraude, são dados roubados e é responsabilidade do lojista, né? Não dá para fazer nada, né? No comércio online. Eu quase não tenho mais chargeback de cartão roubado. A maioria são fraudes amigáveis. E eu tenho uns casos muito engraçados ou, sei lá, tristes para contar. Mas essa semana retrasada, a gente teve uma fraude amigável. Ligou para a cliente, pediu para ela passar de novo. Ela passou, deu chargeback de novo. Dá para acreditar? Não dá para acreditar, assim, sabe? É inacreditável, mas as pessoas fazem isso. E aí, um outro caso, você falou da assinatura, né? Um cliente pediu, e aí ele falou, eu tô com muita pressa, será que eu posso retirar? Ficamos sem o comprovante. Agora não deixamos mais isso. O que ele fez? Chargeback. Mas assim, se você olhasse o e-mail dele, já era um e-mail de fraudador. Se a gente tivesse lido o e-mail dele, a gente não teria. Mas a pessoa vai lá, liga pra gente, fala, não, deixa eu pegar, eu tô com muita pressa para receber. A gente acaba aprovando. E a gente não conseguiu recuperar porque ele retirou e a gente não tinha comprovante de recebimento. Normalmente as pessoas não querem se identificar, né? Um contato pessoal é já um indício que as pessoas são não são fraudadoras, né? Mas tem gente... Tá no detalhe, né? Tá no detalhe, tem que prestar atenção em tudo, assim, né? Já caminhando para o final das nossas perguntas, esse papo todo me lembrou que estamos aí há poucos meses da Black Friday, né? Até a Ju contou aqui um case pra gente. Vamos reforçar para o lojista, então, esses pontos de atenção mesmo, sabe? Trazer dicas novas. A gente falou da solução de antifraude, que é muito importante, de contar com os bons parceiros também na hora ali que a gente precisa. O que mais, Patrick? O que mais que a gente pode falar? Eu acho assim, esse momento, né, é um momento que todo mundo sempre espera, né? Acho que a gente está caminhando para, normalmente, os 3 últimos meses do ano, quando o varejo faz, às vezes, o ano inteiro, né? Muitas marcas trabalham assim. E também acho que o público, né, os usuários e a gente está mais propício a fazer compras nesse momento. Acho que o cuidado é, assim, os fraudadores também abrem o olho nesse momento, né? Se aproveitam, né? Por quê? Porque as empresas estão mais sensíveis. E aí fala assim, eu quero liberar a compra rápido. Porque senão eu vou atrasar o pedido. Às vezes é melhor você botar um prazo de entrega um pouco mais alongado, se você não tem capacidade de fazer uma análise com calma, né? Porque se o seu volume aumenta muito, a sua equipe é reduzida, você não tem a capacidade de aumentar a equipe, tudo bem, então aumenta o prazo. Entendeu? Porque entrar nessa de, vamos fazer a venda, vamos liberar tudo, melhora aí a taxa de... tira os controles, não é um negócio legal, porque você, assim, o problema nesse momento, ele ganha uma escala muito grande, porque o número de pedidos aumenta muito. Então você pode botar em risco o teu negócio de fechar ou de acontecer alguma coisa muito ruim. Então, eu acho, toma cuidado, não toma a decisão de você tirar controle para aprovar pedido. Acho que isso é importantíssimo, porque já vi gente fazendo isso, né? Tem que tomar um cuidado bastante... Acho que o cuidado tem que ser redobrado e não tirar, né, os controles. Eu diria isso. E, né, na medida do possível, se você não tem capacidade, aumenta o prazo, porque o cliente ele tem que saber também que você tem que honrar, né, o seu compromisso com o cliente de entrega. Então, acho que, para mim, esses 2 pontos são muito sensíveis. Você não aprovar, porque você pode viabilizar o seu negócio, mas você também ter muito critério com o seu cliente, porque ele está esperando o que ele comprou, né? Então, acho que esse compromisso tem que ser honrado. E você, Ju?
Eu acho que é super importante ter, né? Acho que o Patrick falou bem no começo, a gente precisa ter um antifraude. Não adianta você achar que você vai fazer aquilo sozinho, que você não vai. E no Black Friday é isso mesmo, assim, um volume mais alto, você tem que se preparar para isso. Não pode se apressar e sair aprovando tudo só para fazer a venda daquele dia. Mas acho que o importante é ter mesmo, né? Não tem como viver hoje no e-commerce sem antifraude. Acho que são dois erros clássicos que vocês citaram, né? Patrick, você citou e também você confirmou, né? A gente vê isso muitas vezes, né? Que primeiro, no Black Friday, o volume aumenta muito, então todo o trabalho aumenta muito. E o erro clássico é de aprovar. Eu não tenho tempo para analisar as transações, vou aprovar tudo que foi pré-autorizado, né? E depois resulta em muito fraude, né? E as fraudadoras já contam com isso, né? Que as empresas são subcarregadas nesse Black Friday, então vão tentar de fazer fraude nesses dias, né? E segundo erro clássico, é muito importante, é o prazo de entrega, né? Se no Black Friday eu espero muito volume e eu não consigo dar conta, e não só na prevenção de fraude, na análise das transações, mas também na logística, muitas vezes as empresas não conseguem dar conta porque os recursos não permitem, de repente, processar o triplo ou quadriplo de pedidos, né? Então, ser honesto ou prever um prazo mais longo já na transação é muito importante. Mesmo se você vende uma outra venda porque a pessoa não quer esperar tanto tempo, né? Porque você também gera chargebacks em não cumprir contra o prazo, né? Porque tem gente, olha, comprei nessa loja e talvez a loja até demora mais para responder ao e-mail enviado, a consulta enviada, porque recebe muitas consultas, e depois, olha, não recebi o produto dentro do prazo, considero fraude pela loja, a loja me enganou e faço um chargeback, né? Então, para evitar isso, é muito recomendável calcular bem o prazo, prolongar um pouco o prazo e comunicar um prazo realista para esse período do ano. E depois, se possível, surpreender o cliente, né? Eu falei que são 5 dias, entrego em 2 a 3, né? Então o cliente, que legal, a CTU entregou mais rápido do que eu pensava. Gente, muito bom falar com vocês. Queria agradecer aí o tempo de todos. O PB Talks de hoje chega ao fim, mas o espaço está sempre aberto aí para receber vocês e trocar essas informações tão valiosas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.